Agora, um pouquinho mais de teoria para você. A primeira vez que eu li isso, nossa, a ficha caiu para mim em tudo. E eu espero que caia para você também. Você sabia que todo parágrafo argumentativo é um mini texto? Sabia que todo parágrafo é um mini texto? Nossa, você consegue entender a importância de saber isso? Isso muda tudo. Por exemplo, quando o aluno fala assim para mim, Dria, vou fazer uma prova discursiva de 10 linhas. 10 linhas, Dria. E aí? Tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão? São só 10 linhas, Adri. Pô, que isso? Eu não falo, será que eu vou ter que desenvolver, introduzir, concluir? Será que eu vou ter que me preocupar com essas formalidades? E aí, a resposta vem aqui. Ainda que com 10 linhas, todo parágrafo é um mini texto. Então, todo parágrafo tem introdução, desenvolvimento. Todo. Se for padrão. Você vai ver que há parágrafos que não seguem o padrão. Mas primeiro eu quero que você conheça o padrão de um parágrafo. Entenda que todo parágrafo é um mini texto. E que por isso, na hora que você for escrever, se você tiver que redigir um parágrafo dissertativo, pense nisso. Você vai introduzir e desenvolver a ideia. Exatamente como você faz numa redação de 3 a 5 parágrafos. Ele vai ter introdução e desenvolvimento. O único detalhe que a gente ensina, mas isso não é conversa para agora, o único detalhe que a gente ensina lá na aula de discursiva é que ele pode dispensar a conclusão. Então, assim, num parágrafo dissertativo, você tem que introduzir e desenvolver, não precisa concluir, porque é um parágrafo só. Mas é como se fosse um mini texto, com introdução e desenvolvimento, só não precisa da conclusão, tá bom? Então, venha conhecer a estrutura de um parágrafo. Um parágrafo deve ser considerado um mini texto. Segundo Otto Moacir Garcia, o parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrente dela. O parágrafo seria, portanto, então eu coloquei aqui um trecho da minha gramática, em que eu falo do parágrafo, o trecho que eu retiro do Otto Moacir Garcia, e ele traz uma definição de parágrafo que eu gosto de usar para traduzir essas provas que você vai ver. Otto Moacir Garcia diz que o parágrafo, ele é uma composição, ou seja, ele tem uma ideia central. E essa ideia central terá as suas ideias secundárias, exatamente como você vê nas provas. Esse parágrafo, o parágrafo, então, seria uma espécie de mini texto, em que se poderia destacar, exatamente como se faz no texto argumentativo padrão, ao menos 2 momentos. Introdução, que é a apresentação do argumento central, e desenvolvimento, que é a fundamentação do argumento. Lembrando que argumento, o que é argumento, Adriana? Argumento é o mesmo que tópico frasal. Entendeu? Você pode chamar de argumento. Às vezes a banca chama de argumento. Às vezes a banca chama de tópico frasal. Às vezes ela chama de tema. Às vezes ela chama de tese. Não se preocupe em... Não pense assim. Ó, eu vou te mostrar nas questões. Às vezes as bancas trazem um parágrafo e perguntam qual é o tema do texto. Aí o aluno fala, poxa, mas só tem um parágrafo. Ela não teria que perguntar qual é o tópico frasal? É a mesma coisa. Porque o tema é o tópico frasal mais importante daquele parágrafo. Então, não se preocupe com a nomenclatura. Entenda o seguinte. Todo parágrafo argumentativo tem que ter um tópico frasal, que a gente também pode chamar de argumento principal, ou que a gente pode chamar de tema ou tese daquele mini texto, que é a ideia central do parágrafo, apresentada de forma genérica. Foi o que eu te falei. O tópico, o tema, eles são considerados o genérico. É a ideia-chave, a síntese do pensamento, a essência do parágrafo. Tudo que se afirma no parágrafo girará, portanto, em torno da fundamentação do tópico frasal. E o que é a fundamentação? A fundamentação é o desdobramento da ideia central explicitada no tópico frasal. Essa fundamentação pode ocorrer por diversos critérios, lembrando que em um único parágrafo, o autor pode utilizar mais de um artifício na busca mais convincente de se expressar. Mas você não está na aula de redação.
Você está na aula de interpretação. O que eu quero te ensinar é a resolver as questões que trazem um parágrafo e perguntam: qual é o tema principal do texto? Onde está a generalização do parágrafo? Qual é o tópico frasal do parágrafo? Ou o parágrafo é dedutivo? Ou o parágrafo é indutivo? É isso que eu quero te mostrar. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Então veja. Agora eu quero que você entenda a diferença entre método dedutivo de raciocínio e método indutivo. Método dedutivo é aquele, já comentamos, que segue o padrão. No texto padrão, o tópico frasal inicia o parágrafo e, na sequência, vem a sua fundamentação. Esse é o método dedutivo de raciocínio em que o autor parte da generalização para o detalhamento. Ele vai do geral ao específico. Esse aqui é um texto de uma prova do Sebrasp, que eu uso como exemplo na minha gramática. Ele é muito legal, porque ele é um texto que isso aí foi prova, uma das provas assim que marcaram a história do Sebrasp, prova para FINEP. Nossa, não vou nem esquecer. Toda a prova foi feita em cima desse único texto. Muito legal, a banca fez um estrago. E esse texto era um texto dedutivo. Sabe por quê? Não precisa nem ler profundamente agora esse texto. Eu só quero que você entenda que ele era dedutivo, por quê? Porque ele começava com a ideia central, com um tema, com um tópico frasal. Olha o que ele diz, ó. Dinheiro é um facilitador das transações, mas não é a única forma de relação comercial. Então ele começa falando disso. Essa é a ideia central. Marque aí comigo. Esse é o tópico frasal. Tópico frasal. É a ideia principal do parágrafo, do texto. Ele veio dizer que dinheiro não pode ser a única forma de relação comercial. Logo depois de ele apresentar o tópico frasal, que é o geral, que é o abstrato, ele veio com o concreto, com a concretização, com a fundamentação. Repare que, a partir daqui, ele vai explicar e exemplificar. O mundo moderno não pode menosprezar a sabedoria dos nossos antepassados, que sobreviveram séculos fazendo trocas. Um bom exemplo de alinhamento entre estratégias empresariais e apoio governamental, repare, ao longo do parágrafo, ele vai fundamentar a ideia de que dinheiro não pode ser considerada a única forma de relação comercial. Ou seja, que pode haver trocas, que pode haver alinhamento de estratégias. Ou seja, repare que a fundamentação, ela existe no texto para comprovar a ideia central que apareceu lá no início do texto. Ele vai do geral ao específico, do geral ao particular. Do abstrato, a fundamentação é aquilo que a gente chama de específico. A fundamentação é aquilo que a gente chama de concreto, tá bom? Já no método indutivo de raciocínio, repare que ocorre o contrário. Veja aqui. Pode também o parágrafo apresentar seu argumento principal no meio ou no fim da argumentação. Aqui o autor parte das definições, dos exemplos, das comparações, dos dados, para, na sequência, somente na sequência, apresentar o tópico frasal. Então, nesse caso, o tópico frasal vem no final. São parágrafos menos comuns pautados no método indutivo de raciocínio. São parágrafos menos comuns no padrão, mas muito comuns em provas de concursos, porque são os mais difíceis. Repare que o parágrafo começa por uma pesquisa. Pesquisa da CNTE, blá, 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 números, 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 para depois, só no final, vir a tese que ele veio defender. A tese é
a pergunta inescapável que ele veio fazer: quem vai substituir os atuais mestres à medida que eles forem se aposentando? Repare que ele começa falando de pesquisas, de professores que estavam se aposentando. Então, ele começa pelas pesquisas, para depois trazer a tese. Então, é um método indutivo de raciocínio, em que ele começa pelos dados, por pesquisas, para depois trazer a ideia. Ele foi do concreto ao abstrato. Ele foi do específico ao geral, do concreto ao abstrato. Tudo bem? E aí você deve estar se perguntando: nossa, mas isso eu não teria que ter aprendido isso na aula de redação e apenas na aula de redação? Pois é, você vai ver a aplicabilidade disso nas provas. No próximo bloco, nós vamos conhecer algumas estratégias de fundamentação. Então, você vai ver que todo tema, toda tese, tópico frasal, vem com a sua fundamentação. E essa fundamentação pode ocorrer por meio de exemplos, dados estatísticos, testemunhos de autoridade. Você vai conhecer essas estratégias e vai treinar com questões das grandes bancas que cobram isso. Tema, tese, dedutivo, indutivo, estratégia de fundamentação, exemplificação, comparação. Vamos lá.